Salve, salve, que delícia estar aqui. Você sabe, né? De louco e médico, influenciador, todo mundo tem um pouco. Isso mesmo, são mais de 60 mil influenciadores digitais no mundo. Eles são autoridades, eles são celebridades, eles geram credibilidade. Vamos falar sobre isso? Então não sai daí, é Pai Bola, daqui a pouquinho eu tô de volta. Voltando aqui, meninas, o que vocês são? Influenciadoras? Vocês são celebridades? Ou vocês são autoridade no assunto de vocês? Ou será que a gente pode escolher o que a gente quer ser? Como é que tá o mundo hoje? Eu vou dizer que eu sou os três na minha casa. Lá eu influencio, sou celebridade e tenho autoridade. É importante a gente entender a diferença de cada um. Mas vamos falar de influenciador? Influenciadores hoje está em alta, né, gente? Rede social, Revolução Industrial 4.0, tecnologia, conectividade das coisas permitiu que a gente influenciasse em tudo, desde a coisa mais importante até a coisa mais bizarra. Verdade. Então a gente vê gente influenciando, por exemplo, violência. Gente influenciando, quero tomar vacina. Gente influenciando, não quero, não tome vacina. A gente vê de tudo. A responsabilidade dessa influência. O outro lado que eu quero apontar também é que nós somos influenciados todo o tempo. Nós somos influenciados por uma peça de roupa, por uma novela, por um filme, por uma frase, né, que de repente impactou a gente. Então, influenciadores. Eu acho que são importantes, sim. Eu não quero desmerecer ninguém de jeito nenhum. Sim. Porque todo mundo tem algo para compartilhar e tem sempre alguém precisando ouvir o que você quer compartilhar. Uhum. É verdade. Olha, quando você pergunta o que nós somos, eu fiquei pensando, na minha casa, no domingo, quem é a autoridade na cozinha? Porque, meu marido cozinha, minha filha cozinha e eu cozinho. Gente, aí meu marido facilitou pra gente. Ele falou o seguinte, quem começa, termina e olha o prato. E aí, então, quer dizer, nesse momento, porque mulher é uma coisa que eu vou te falar, né? Tudo a gente quer dar o pitaco, então... Quando você falou de autoridade, eu falei, nossa, isso cabe muito para minha família. Eu acredito também, né, gente, que a gente é influenciada até onde a gente quer, né? A gente sabe quando está sendo influenciado. É. A gente tem aquela história de falar, isso aqui me interessa, sim. Isso aqui vai, para mim vai fazer sentido. Não tem isso. E acho naquela questão das vítimas que caem nos golpes aí, isso. Influenciadores aí de, né? Sim. Que muitas vezes falam que são isso e aquilo, não é na verdade aquilo, ou indica um produto, faz uma publicidade de um produto que realmente é uma publicidade enganosa, e além dessa responsabilidade que o influenciador vai ter que assumir, a empresa também, né, que o contratou, também assume essa responsabilidade, né, e o influenciador às vezes também não sabe dessa questão, né, só quer receber os honorários ali, o valor da publicidade, mas ele se ele está indicando, né, ele tem essa certa responsabilidade, sim. Então é preciso fazer um contrato bem feito. Estudar o produto, ver se funciona, com né? certeza. Quando a gente fala em influência, eu penso o seguinte, nós estamos falando também em liderança, né? E as pessoas, elas buscam referência de acordo com os valores, né? Por isso que quando você fala, Kátia, que é isso, né? Até onde a gente vai, né? Assim, tem a nossa parte. E a gente busca a identidade com pessoas que a gente tem alguma coisa em comum ali. Então, as influências, elas podem ser boas, ou elas podem ser ruins, elas podem ser de todos os tipos. Agora, tem a ver com isso, né? Como que a pessoa, ela consegue, de fato, influenciar o outro, né? E não é o influenciador que se intitula desta forma, né? Na verdade, a gente mede isso pela capacidade de mobilização.
né, que o influenciador acaba tendo, independente da qualidade, porque assim, como a gente hoje tem uma escala de comunicação muito veloz, a informação ela chega de uma forma muito rápida, né? De repente a gente grava aqui um Reels, um TikTok, e o negócio ele viraliza de uma forma muito rápida. E aí, para quem recebe a informação, cabe sempre cuidado, né, para buscar entender se aquilo que está recebendo é real, se são informações reais, da onde é a fonte, porque quanto mais responsabilidade a gente tem, isso acaba fazendo um mundo melhor, né? Porque a gente também tem ali no dia a dia influências indiretas com as pessoas. Sim. E eu diria também, na esteira do que você está dizendo, Cris, discernir o que é fato e o que é fake, né? E a coisa digital, a coisa da web, que é maravilhosa, uma das coisas mais democráticas que a gente tem, porque todo mundo se expressa, ela vira uma arma ao contrário, porque você começa a não ter condição de discernir, né? Antigamente se dizia assim, se escreveu, pôs num livro, é verdade. E não é verdade, não é porque escreveu é verdade. Muito menos, escreveu na internet, gravou um filminho, é verdade. Não é. Não é por isso que é verdade. Só que nós somos extremamente influenciáveis. Extremamente influenciáveis. A gente vê o movimento, a gente segue com a manada, a gente vai junto, isso é meio instintivo em nós. E outra coisa, alguma coisa que apareça várias vezes na web, você tem por tácito, você tem por certo que se apareceu, muitas vezes é porque é verdade. Então, se perguntar se eu quero ser influencer, celebridade, autoridade, eu quero ser tudo isso. Mas antes de tudo, eu gostaria de ser autoridade, gostaria de ser reconhecida. Alguém quer saber sobre esse assunto? Dá para perguntar para a Rita, porque a Rita fala coisas confiáveis. A Rita fala sobre o mindset financeiro, emoções e dinheiro e tal. Puta, tô confusa. Se eu for consultar coisas que a Rita fez, desde que não seja um fake que construíram a meu respeito, veja a situação. Vale a pena. Então, eu começo pensando na autoridade e sim, gostaria de levar uma mensagem de boas referências para as pessoas. E eu acho que isso é uma carência que o mundo tem e faz toda a diferença. Diga lá, Eunice. Para mim, eu diante aí de tantos anos de jornada, eu me reconheço como uma autoridade em constelação familiar, em desenvolvimento de pessoas dentro desse olhar da constelação familiar. E para mim, o nível de responsabilidade que eu tenho e que eu assumo com as pessoas, para mim é extremamente fundamental, porque eu consigo perceber o efeito que tem um influenciador digital hoje com milhões de seguidores, que não é meu caso, porém, muitas das coisas que eu faço modifica a vida das pessoas num curto período de tempo. E o influenciador, para mim, ele não é só aquele que tem milhões de seguidores e que canta um jingle que vai, eu vou beber até cair, mesmo caído eu continuo bebendo, que tem aí muitos adolescentes entrando num lugar de vícios, de álcool, de droga, porque está ali a música estimula, muitos influenciadores estimulam esse consumo e cada um assume a responsabilidade pelo que vende e a forma pelo qual é recebida pelo outro. Então, dentro do que eu faço, eu costumo me tornar responsável, aliás, corresponsável, porque quando eu olho para o outro, quando eu não tenho respeito por quem está aqui à minha frente, eu simplesmente falo o que eu penso e eu não consigo ter a noção de como vai chegar e de como vai impactar. Quando você é uma autoridade no que você está falando, você se torna esse corresponsável e, a partir disso, você também auxilia o outro a co-criar uma nova realidade. Isso é ser autoridade, isso é ser a referência e isso é se tornar responsável para fazer um mundo melhor. E isso, para mim, tem sido um dos meus grandes desafios, né? A cada vez mais entrar nesse lugar de autoridade. Quando você fala, né, Kátia, qual que é o lugar, e eu gosto de trazer bastante sempre explicado para o público, porque às vezes as pessoas ficam em casa falando, o que será, né? Em que lugar que eu estou? E quando a gente vai falar então dessa questão da autoridade, eu vou trazer aqui para você um exemplo que acaba ficando mais prático, que é se você tem filhos. Então, quando você tem filhos, o que deveria, né? Acontecer. Você deveria estar no lugar dessa autoridade. Por quê? Porque você tem crianças
que não sabem discernir, não sabem o que é o certo e o errado, não sabe escolher o que vai proteger a própria vida. Então, esse é um lugar da autoridade, né? Onde eu tenho discernimento, propriedade, conhecimento de vida, de causa, estudo, para tomar decisões e, de alguma forma, influenciar. A gente vai estar sempre influenciando. Mas tem muito a ver com poder também, né? Nós vamos falar um pouquinho de poder no próximo bloco, porque agora a gente vai trazer pessoas que têm poder aqui, sim, que trazem informações sensacionais. Vamos chamar, então, Paulo Maier, com painel de arquitetura e negócios. Logo em seguida, a gente traz Maria Teles, com imagem empreendedora, e Solange Franco, o que o direito tem a ver com a moda. Olá, meus amigos do painel de arquitetura e negócios. Vamos falar da influência da arquitetura e do ambiente na rentabilidade do trabalho. Um ambiente de trabalho bem planejado, bem organizado, produtivo, desgasta menos aos proprietários, aos colaboradores, aos clientes. As tarefas são executadas de uma forma mais produtiva, mais rápidas, e inclusive com menos gasto de energia. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa depende muito de uma impressora e ela precisa levantar várias vezes por dia para buscar folhas na impressora, que é obrigatório, não é são coisas que ela precisa imprimir mesmo. É melhor que ela tenha uma impressora ao alcance da mão dela. A rentabilidade nesse trabalho justifica essa presença. Outro aspecto importantíssimo é a iluminação. Uma iluminação eficiente, com a quantidade e qualidade de luz apropriada, faz com que o trabalho canse menos, o rendimento dos colaboradores, de todo mundo, é muito melhor. Procure estar atento a essas situações. Nós vamos mandar aqui junto, estamos mandando uma série de fotos para vocês perceberem a diferença e a importância de um ambiente de trabalho correto. Tá? Vou voltar a dar um outro exemplo que cansa muito. Mobiliário com ergonomia errada, mesa muito alta ou cadeira muito baixa, que a pessoa sempre fique com aquela sensação de que a coisa está batendo aqui no queixo dela, o ombro fica alto, né? Isso é ruim, rende menos o trabalho, cansa muito mais. Essas relações ergonômicas são fundamentais para a gente ter um bom desempenho. Para isso, você precisa contar com o apoio de uma equipe com conhecimento e técnica adequada. Procure se informar e esteja sempre atento às novas tendências. Existem muitas coisas que estão mudando e evoluindo no ambiente de trabalho. Agradeço a vocês mais uma vez a atenção que nos dispensam e contem com a equipe da Espaço Produto. Um grande abraço e até logo. A medida certa da maquiagem. Eu sou Maria Teles, sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre qual seria a medida certa da sua maquiagem. Mas antes que você me jogue pedras, eu devo te informar que aqui nós estamos falando de dress code empresarial. Para os seus momentos informais, você pode usar do jeito que você quiser. Muitas corporações têm dentro do seu dress code regras de maquiagem específicas. E devemos sempre considerar os valores e a cultura da empresa, porque tudo depende do ambiente de trabalho no qual estamos inseridos. As empresas formais, por exemplo, elas pedem uma maquiagem mais discreta, com tons terrosos e neutros. Nesses casos, dê ênfase na pele. Deixe as cores vibrantes para um outro momento. Já para o caso das empresas informais, elas são mais flexíveis, porém nós não podemos esquecer o bom senso. Precisamos sempre lembrar que tudo tem que se conectar com harmonia. Ou seja, se o seu batom chegar antes de você na reunião, pode ter certeza que ninguém mais vai ouvir o que você tem a dizer. Já se os seus cílios postiços chegam na mesa enquanto você ainda está na porta, sabe qual a leitura que as pessoas vão fazer? Que você coloca mais foco na sua estética do que no seu trabalho. Mesmo que isso não seja verdadeiro, é essa a impressão que as pessoas vão ter, porque é assim que o mundo funciona. Nós somos expostos à impressão das pessoas o tempo todo, assim como acumulamos as nossas próprias impressões a respeito delas. A não ser que você trabalhe em uma empresa de moda ou algo parecido,
Nunca permita que a sua maquiagem chegue antes de você, porque isso não credibiliza e cria ruído na sua mensagem. E a falta total de maquiagem, o que ela representa? Na verdade, ela passa também uma mensagem, e é uma mensagem de desleixo. É isso mesmo, porque o nosso rosto é o nosso senso de identidade. As pessoas não conversam com a minha mão, elas conversam com o meu rosto. E mesmo que você não goste de maquiagem pessoal, é muito importante que a sua pele esteja tratada, bem cuidada. E se você puder, coloque aí uma base em pó ou um blush, para que você possa passar aquela sensação de cuidado pessoal e de uma pele saudável. Porque, como eu disse, nós somos expostos à impressão das pessoas o tempo todo. E se nós estivermos de cara limpa, com uma pele não tratada, a impressão que as pessoas vão ter é que se eu sou desleixada com o meu próprio corpo, eu também vou ser desleixada no meu trabalho. E isso é muito sério e conta muito, inclusive, numa reunião, numa entrevista de trabalho. É claro que existem alguns casos em que maquiagem não é permitida, não é coerente, mas mesmo nesses casos, a sua pele tem que estar bem tratada, bem cuidada. Eu espero que vocês tenham gostado. Participe comigo nas minhas redes sociais sugerindo temas. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, pessoal! Hoje trago mais uma dica para quem deseja empreender no segmento da moda: os brechós. Eu sou Solange Franco e esta é a minha coluna, O que o direito tem a ver com a moda. Uma das consequências da pandemia foi a mudança de hábitos do consumidor, com a adoção crescente do consumo consciente, almejando um mundo mais sustentável. Este ambiente foi favorável ao surgimento de lojas físicas e virtuais, destinados à busca e comercialização de roupas, calçados e acessórios usados, típicos dos brechós. Os brechós estão se firmando como alternativa para o consumo consciente, pois oferecem preços mais acessíveis, peças clássicas, vintage, modelagem e estampas inusitadas, além de roupas e acessórios de marca a preços diferenciados, inclusive de origem estrangeira. Atualmente, consumimos 30% a mais de recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra, ou seja, 7,6 bilhões de habitantes do planeta estão usando muito mais recursos como água, solo, oxigênio do que a capacidade que a natureza tem a repor. E o consumo desenfreado pode impactar essa situação. Vistos como algo negativo por muito tempo, por venderem roupas de segunda mão, os brechós tornaram-se um riquíssimo guarda-roupa de peças que voltaram à moda e por um preço bem mais em conta. Os brechós online têm se tornado uma nova tendência de consumo entre as gerações Y e Z, que priorizam a sustentabilidade, recusando-se a comprar marcas famosas e de varejistas não sustentáveis, conforme revelam dados da Globodata. Estimativa da Globodata destacaram que os 28 bilhões de dólares movimentados pelas peças de segunda mão em 2019 aumentarão para 64 bilhões de dólares em 2028, demonstrando a força crescente dos brechós em todo o mundo. Gostaram da dica? Siga-me nas redes sociais para conhecer um pouco mais do que o direito tem a ver com a moda. Fico por aqui e te aguardo na próxima semana. Até lá! Obrigada, uma delícia ouvir vocês. Meninas, vamos falar do poder que gera o fato nem tanto de sermos autoridade, porque a autoridade nos gera um poder que a gente consegue controlar. Eu acredito que a gente estuda, tem maturidade, entende sobre o assunto, então controla as informações que a gente quer passar para quem também está do outro lado com maturidade para receber. Ok? Até aqui tudo bem, na mesma página? Tá bom. Agora vamos falar enquanto influenciadores, né? Quando um jogador de futebol famoso, numa entrevista, simplesmente afasta um refrigerante e esta empresa tem ali bilhões de dólares de prejuízo. Foi intencional? Foi proposital para, de repente, saber, deixa eu entender como é que está o meu poder aqui nessa história. Tem isso, gente, no influenciador?
Olha, eu acho que tem e tem muito. A questão é que ser autoridade, ok, você entende e se responsabiliza pelo assunto que você domina. Agora, quando você é celebridade, você vira uma figura pública. A diferença entre o público e o privado, quando alguém em público tem algum gesto, ele precisa ter noção que ele está sendo filmado por hoje. Todo mundo com seu celular está filmando a pessoa, sem contar a mídia oficial, né? Então, um influenciador ou alguém que se torna um político, um artista, ele tem a dimensão pública dele, assim, que quase que não dá para medir. Será que ele pode fazer em público o que ele faria no privado? No sentido de escolher uma alimentação ou o que ele comenta, né? Tem um jogo ali em volta que é muito delicado. Por isso eu digo que eu queria ser celebridade, mas não sei se eu vou ter paciência. Porque você pode ter que se esconder muito, né? Fazer esse jogo do público-privado, né? É muita exposição, né? O que pode fazer a pessoa perder a própria essência, né? Porque cai sempre naquilo, né? No politicamente correto. E quando, né, uma celebridade, vamos chamar assim, ela toma uma atitude, ela acaba tendo uma atitude polêmica, tem os dois lados, né? Então ela vai, né, de alguma forma criar algumas rupturas ali, né? Porque pode acontecer também desta pessoa perder ali seguidores, né? Sim. De ser cancelada, né? Como é dito, né? De ser cancelada, tá na moda, de ser cancelada. Então, quando a celebridade, quando a pessoa tem muita visibilidade e ela toma ali alguma postura que seja política ou algo que pode gerar até uma impopularidade, ela tem que ter essa consciência. E sim, também pode ser uma questão de tentativa ali de mostrar o poder. A gente não sabe, né? Cada pessoa age de acordo com as próprias motivações e valores, né? Então é difícil julgar. Porque toda história tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade. Sim. E a gente precisa entender que determinadas situações eu preciso me posicionar, em outras não tem essa exigência. Não. Então, nas redes sociais a gente vê muito isso, pessoas sendo canceladas porque não se posicionou e sendo canceladas também porque se posicionou do lado contrário. Então, isso é muito complexo e o profissional que está utilizando as redes sociais, por exemplo, para praticar, por exemplo, um marketing digital, né? No meu caso, por exemplo, como advogada, precisa entender das responsabilidades. E sim, já me chamaram de blogueirinha e tudo, mas não é bem isso. Então, dentro da minha área, do meu nicho, eu mostrando ali a minha autoridade, obviamente, é consequência, eu vou influenciar alguém ou inspirar pessoas, né? Faz parte também do meu propósito, né? Inspirar e ajudar pessoas. Na sexta-feira 13, né, eu pus um post sobre os gatinhos pretos, e quem me conhece sabe que eu gosto de animal. E eu coloquei lá, né, se você não gosta de animais, eu não gosto de você. E aí, uma amiga querida me chamou e falou: poxa vida, eu tenho muito medo de bicho, não é que eu não consigo. Como que você diz um negócio desse? Porque eu me senti efetivamente, como é que fala? Não foi excluída, ela falou atingida. Né? Eu falei, mas eu não sabia que você era. Ela falou, então cuidado, porque as pessoas que te seguem leram aquilo e podem ter se sentido da mesma forma que eu. Mas aí eu pergunto assim, tá, e se a pessoa sentiu, e daí? Entende? Porque a gente também está num momento onde você também não pode ser você tem que ficar justificando tudo. Por exemplo, eu faço acupuntura e aí eu pedi para a terapeuta tirar uma foto. E aí ela falou para mim assim, nossa, mas você posta tudo? E aí eu, como autoridade, falei assim, o que tem a ver com o meu trabalho. Por quê? Eu trabalho com mulheres, eu falo de autoestima, de você ter um tempo para você, e eu fazer acupuntura, aí eu comecei a falar, acho que quase que ela falou assim, desculpa, aí ela falou assim, é porque eu, então, quando ela fala, eu não faço, então, entende? Quando porque ela tem vontade de fazer, isso, mas não tem coragem. Entende? Então, assim, mas, então, quer dizer, a gente, olha, quais são as regras do jogo? Quando eu entendi que eu vou para a rede social, eu vou ter que fazer as regras do jogo. Entra a questão das dancinhas, né, das redes sociais. Fala, nossa, advogada fazendo dancinha? Gente, Então. Como assim? Qual é o problema? Você pode escolher fazer a dancinha ou não, e tá tudo certo. É isso.
Aliás, complicado, usa a né? estratégia que quiser. Sim. Aliás, só um comentário, né? Até especialistas em marketing, né? Eles afirmam, né, que as pessoas gostam de pessoas humanizadas, né? Então as dancinhas, elas tendem a gerar, inclusive, mais engajamento por conta disso, porque tudo que é muito robotizado não cola, né? Olha, eu vou lembrar, Kátia, a Eunice também estava no making off, ali a gente estava conversando sobre uma historinha que fala da mulher, do homem e do burro, numa viagem. Verdade. O velho em cima, todo mundo reclamava. Que absurdo! A mulher, o velho andando e a mulher sozinha. O velho em cima do burro e a mulher andando. Aí, então, é verdade, vamos trocar. Vamos colocar a mulher, né, e o homem vai andando. Que absurdo! A mulher em cima do burro e o homem andando. Ah, é verdade. Vamos nós dois em cima. Nossa, que absurdo! Maltratando os animais aí em cima. Então, ou seja, né, por mais que a gente tente, a gente não vai agradar todo mundo. Não é nem a questão do agradar, mas do influenciar. Você vai influenciar o público correto. Quanto ao seu questionamento no início, de uma figura pública, né, tomar uma decisão, gente, é impossível desassociar a minha figura pública de quem eu sou. Eu não tenho como vestir, né? Agora eu sou professora. E ser 100% professora. Eu, sim, vou agir com a Liliane. E a Liliane vai influenciar essa figura pública, que assume, de vez em quando, alguns papéis, né, na figura pública, mas que 100% do tempo ela é o ser humano Liliane. Então, a sociedade, aqueles que julgam, aqueles que rotulam, eles são muito extremistas em julgar quem influencia, né? Em não separar. Poxa, eu tenho uma vida pessoal. Acho que entra na questão, Monize, por exemplo, eu não posso postar tudo de uma figura pública e dizer o que eu quero, porque eu corro risco de ser processada. Né? Porque tem os limites de onde eu posso ir para falar desse influenciador, assim como nós temos também, né? Precisamos do autoconhecimento e entender nossos limites. Acho que todos nós influenciamos, né? Mas, por mais que a gente tente ser Jesus de Nazaré, não iremos agradar a todos. Não iremos agradar a todos. E é bem interessante quando a gente traz esses dois critérios, né, entre ser autoridade ou ser uma celebridade ou um influenciador. Para mim, a autoridade ela tem um pouco mais de privacidade do que esses outros dois lugares, porque enquanto eu sou uma celebridade, tudo que eu faço é extremamente público e eu não existo mais enquanto vida íntima, porque todos os flashes, todas as luzes, para qualquer mínimo detalhe, elas captam a imagem e isso prolifera e muitas vezes causa o que aconteceu com o jogador de futebol, né, que acaba detonando a imagem dele ou de patrocinadores ou de tudo que o cerca. Ou seja, tem que estar muito politicamente correto 25, 26 horas do dia, que não existe. A pessoa não pode ser simplesmente um humano, ele tem que ser um humano perfeito. E aí fica difícil. Que chato! A perfeição é muito chato. Não tira a gente do senso comum, né? Não leva a gente para outros lugares, enfim. Mas tem uma galera que sim, que traz produto aqui de qualidade, conteúdo de primeira. A gente está falando, lógico, do Emerson Wan, falando que você pode ser rica. Logo em seguida, Ângelo Wan, falando sobre Você S.A. E, por fim, doutora Silvia Hernandes Mendes, com O Direito de Saber. Olá, meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Hoje vou falar sobre um fator essencial para a liberdade financeira, o planejamento financeiro. Pensa comigo, você viajaria para um novo lugar sem um GPS? Provavelmente não. Então, por que será que a maioria dos investidores começa a sua jornada sem um mapa? Isso acontece porque a maioria das pessoas não sabe que precisa de um plano financeiro. Pois é, o plano não só é necessário, como também precisa estar escrito. Você precisa colocar por escrito quais são seus objetivos e um mapa para atingi-los. Não vale ficar só na sua cabeça. Um plano é necessário para tomar decisões racionais sobre investimentos. Por exemplo, escolher no que vai investir, quanto dinheiro e por quanto tempo. Antes de escrever seu plano financeiro, você precisa refletir sobre algumas questões. Por exemplo, a estabilidade do seu trabalho, seu horizonte de investimento,
quantos anos vai investir, sua tolerância ao risco, quanto de risco você aceita, a necessidade de reservas de emergência. É bom lembrar que o horizonte de investimento se estende bem além da data de sua aposentadoria e pode até se estender além da sua morte se você está investindo em favor de seus herdeiros. Outro ponto bem importante: seu plano financeiro precisa ser revisado regularmente para se adaptar às mudanças nas condições de mercado e nas circunstâncias da sua vida. Eventos como nascimento ou morte na família, um casamento ou divórcio, uma herança, promoção no emprego ou perda dele, podem afetar o plano de maneira dramática. Mudanças também podem ser necessárias por causa de eventos como aumento da inflação e queda na taxa de juros, por exemplo. E jamais deixe de desenvolver um plano de contingência, um plano B, para o caso de seu portfólio de investimentos falharem em entregar os retornos que seu plano antecipava. Você deve colocar também por escrito que ações tomará se o mercado estiver em baixa ou a inflação estiver em alta, duas circunstâncias que podem atrapalhar a conquista de seus objetivos. Seu plano deve listar ações específicas como adiar o início da aposentadoria, retornar ao mercado de trabalho, reduzir os gastos, reduzir a meta financeira, vender a casa ou se mudar para um local com um custo de vida menor. Se você precisar tirar dúvidas sobre plano financeiro, fala comigo lá no meu Instagram. Lá eu compartilho estratégias para que você possa ter prosperidade financeira e a vida que você quer. E lembre-se, você pode ser rica. Quando eu falo sobre o manual de ética e de boas condutas, tem muito a ver com os valores. Tá? Se você já definiu seus valores como pessoa, quem não fez ainda, existe um exercício muito prático. Você tem aí por volta de 60 palavras-chave que você se identifica. Das 60 você anota 20, das 20 você escolhe as 10 melhores e depois as 5 que você se identifica. Então esses são seus 5 principais valores como pessoa. Isso tem muito a ver com a relação do significado que você também tem com as outras pessoas e com o ambiente que você vive. Então, você definir seus valores, ele é muito importante e que também, na verdade, tem a ver com a sua própria cultura como pessoa. Pode parecer engraçado, né? Como está o meu TI, como está o ERP. Né? Quem não sabe que o ERP, não lembra? O ERP é aquele programa que roda nas empresas. Como nós somos a nossa própria empresa, né? O computador está aqui. Qual o programa que roda aqui? Qual o sistema operacional que roda aqui? Você aí no teu celular, não sei se você está assistindo pelo celular, eu tenho certeza que você, de vez em quando, tem que dar aquele restart, né? Tem que dar um boot ali para o sistema reprogramar. Ou de vez em quando, ali por volta de meia-noite, 2 da manhã, ele fica ali sinalizando que ele está dando um início, né? Ele está se reprogramando para que o aplicativo novo rode. E às vezes, dependendo do modelo do aparelho e da marca, ele não roda mais os novos aplicativos no teu celular. O que você tem que fazer? Você tem que procurar um novo aparelho celular. E é assim que funciona a nossa mente, é assim que funciona o nosso cérebro. Na verdade, o cérebro é como se fosse o nosso HD. E o programa que roda nesse HD, né, essa memória que é virtual, é o chamado mindset. Então, é esse programa que a gente fala que roda no nosso sistema operacional. Olá, eu sou Silvia Hernandes Mendes, advogada, atuante na esfera civil, em especial em direito imobiliário e sucessões. E esse é o quadro O Direito de Saber, onde eu trago informações de direito num linguajar simples para você conhecer sempre dos seus direitos e embasar melhor sua tomada de decisão, seja na vida pessoal ou nos negócios. Hoje eu vou falar a respeito da união estável, que é uma forma de constituição de família reconhecida pela nossa Constituição Federal. A formalização do casamento deixou de ser importante para muitas pessoas e comumente os casais passam a viver juntos, constituindo uma família. Este vínculo que passam a ter, de forma pública, duradoura e contínua, é chamada de união estável. A união estável, ao contrário do que muita gente imagina, traz reflexos patrimoniais ao casal desde o início, com a comunicabilidade dos bens entre os conviventes
e até mesmo reflexos na esfera sucessória, quando ocorre o falecimento de um deles. Sem nenhuma formalização, na união estável em que vive o casal, a lei determina que o regime de bens aplicável durante esta união será o da comunhão parcial de bens, que significa dizer que tudo que for adquirido de forma onerosa na constância desta união se comunicará com o outro cônjuge, presumindo o esforço comum, independentemente de quem tenha participado financeiramente na aquisição. No casamento, os cônjuges que não fizerem um pacto antinupcial com a opção de regime de bens diversa da legalmente aplicável aos casamentos após 1977, também serão abarcados pelo regime da comunhão parcial de bens, assim como ocorre com as uniões estáveis, em que não foi formalizada uma outra opção. Contudo, assim como no casamento, os conviventes podem formalizar uma união estável por meio de uma declaração, estipulando um outro regime de bens, como, por exemplo, o regime da separação de bens, onde o que é adquirido em nome de apenas um dos conviventes não se comunica com o outro. Se a união estável acabar, não haverá divórcio, mas sim a dissolução da união estável e a partilha dos bens, que pode ocorrer por uma escritura pública ou também por uma ação judicial. Para efeitos sucessórios, na união estável que se submete ao regime de comunhão parcial de bens, em caso de falecimento de um dos conviventes, o outro terá direito à ameação dos bens adquiridos na constância da união e poderá ter direito a concorrer se houver bens particulares do companheiro falecido, assim como ocorre no casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. Podemos então verificar que, seja casando ou simplesmente se unindo de um modo informal, há sempre reflexos do direito sobre questões patrimoniais e sucessórias, e é sempre bom conhecer seus direitos e os reflexos que cada decisão acarreta. Fico por aqui e até a semana que vem. Muito legal tudo que vocês trouxeram. Mas tem gente que traz coisa bacana aqui também, ó. Menos drama e mais ação com a nossa querida Yara Souza. A gente vai trazer também Quarteiro Martins falando de empreendedorismo direcional e Francisca Muraca, Ciência da Felicidade. Olá, eu sou Yara Souza e esse é o meu quadro Menos Drama, Mais Ação. Você tem sido luz na vida das pessoas ou você tem sido escuridão? Olha que tema importante, mas para mim o que é ser luz, né? E o que é ser escuridão? Eu lido com várias pessoas diariamente e eu consigo detectar ali no meu convívio aquelas pessoas que estão sendo luz no seu grupo e aquelas pessoas que estão sendo escuridão. A luz, ela consegue iluminar os caminhos dos que estão próximos a nós. E quando a gente está sendo luz, as nossas palavras saem como luz. Ela sai iluminando o caminho das pessoas que estão próximas a nós. As nossas palavras são o incentivo que essas pessoas precisavam para continuar nos seus objetivos, continuar seguindo os seus sonhos, o seu caminho. Quando nós somos escuridão, é totalmente o contrário. Não tem palavras de desenvolvimento, não tem palavras de melhoria, não existe palavras de gratidão. Existe palavras de retrocesso, existe palavras de reclamação da vida, das pessoas, do local de trabalho, da família. Existem palavras que realmente é como se você estivesse em uma escuridão. Não te acrescenta nada. Você está em um quarto escuro, essa pessoa fala com você, mas você tenta ir para um lado, você tenta ir para o outro. O que acontece? Você não caminha, você não cresce, você não se desenvolve. E aí? Você tem sido luz ou escuridão? Muito além que isso. As pessoas que estão
que você está permitindo estar presente ali no seu convívio de amigos, familiares? As pessoas que estão próximas a você estão sendo luz ou escuridão? Repense. Tudo com menos drama, mais ação. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Quarteiro Martim e vim falar para vocês um pouco mais de empreendedorismo dimensional. A essa altura do campeonato, no Agora que São Elas, vocês já devem estar acostumados com a expressão empreendedorismo dimensional, né? Tem bastante material, tem bastante conversa aí atrás, lógico que são dicas e pílulas de poucos minutos, mas estamos à disposição de vocês aqui nas redes sociais para poder conversar e aprofundar esse tema de forma que ele caiba efetivamente na sua vida. Porque, querendo ou não, as leis sistêmicas estão aí. O Dr. Bert Hellinger já nos ensinou, trouxe o trabalho da vida dele a favor das pessoas, e quando a gente observa e estuda com carinho, a gente pode aplicar isso sim na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, nos nossos negócios. Muito bem, hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte: a lei sistêmica que nós vamos falar é a lei sistêmica da ordem de chegada ou da hierarquia. O que isso quer dizer? Dentro do sistema das nossas relações pessoais e profissionais, enfim, existe uma outra lei que rege tudo isso. Nós temos que respeitar também a lei da ordem de chegada. E o que vem a ser de fato esta lei? Essa lei basicamente nos indica o seguinte: quem chegou primeiro tem preferência, não é? Preferência significa que você precisa respeitar a vez do outro, respeitar aquele que chegou antes dentro do sistema e respeitar nossos antepassados, e há várias formas de fazer isso. E inclusive precisamos respeitar aqueles que trabalham nas empresas e chegaram antes de nós, independentemente dos nossos cargos, não é? Um diretor que chegou depois de um assistente, lógico, vai respeitá-lo como pessoa, mas também tem que entender que sistemicamente ele também está envolvido na lei. Mas muito bem, o grande ponto que eu vejo aqui é o seguinte, para as empresas principalmente, é a questão da sucessão. Várias empresas, mas muitas empresas na história tiveram grande sucesso e quando chegaram no momento da sucessão começaram a ter problemas. Que tipo de problemas? Vários tipos de problemas. Quando a sucessão não é feita, e deveria usualmente ser feita para o filho mais velho e consequentemente na sequência para os outros, quando isso não é feito dessa forma, basicamente a gente cria um problema. É lógico que há várias questões que você pode tratar aí e pode organizar de maneira que não tenha problema. Mas as pessoas desconhecem as leis, portanto elas acabam vilipendiando também esta lei e criando sérios problemas para as empresas. Já vimos empresas fecharem, eu já contei em um dos episódios aí atrás, um caso de uma empresa que era multimilionário e em alguns anos o negócio simplesmente faliu. Né? Ninguém cria um negócio para crescer e um dia falar, vamos terminar isso aqui agora, vamos jogar tudo no rio e vamos acabar com esse negócio. Não, ninguém cria um negócio que não é para ser longevo. O que aconteceu foi que as 3 leis sistêmicas foram vilipendiadas lá. Então, se vocês procurarem lá nos nossos episódios, a gente está falando disso e conta um pouquinho dessa história. Claro, também posso contar um pouco mais dessa história, sem revelar nomes, mas dentro do nosso bate-papo aqui nas redes sociais. Procure pela Bloomfield, procure por nós e a gente pode te ajudar efetivamente. Procure que você encontra, tá bom? Vou deixar aqui o grande abraço dimensional para o quarteiro e lembre, precisamos respeitar as leis sistêmicas. Grande abraço a todos. Você escolhe ter um digital influencer para chamar de seu ou prefere ser você mesmo autoridade no assunto? Por isso, quero compartilhar com vocês uma pesquisa científica com o tema influenciadores digitais, celebridades da internet e blogueirinhas. Uma entrevista com Cristal Abidin. Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. Cristal Abidin é antropóloga e doutora em ciências sociais. Para ela, a ideia de celebridade da internet se refere a um tipo de presença midiática com grande visibilidade online. E essa visibilidade pode ser atribuída a qualidades positivas ou negativas.
Os influenciadores digitais, por sua vez, são um tipo de celebridade da internet com qualidades que pendem mais positivamente. Assim, entre fama e infâmia, como por exemplo, entre boa reputação e escândalos, grande parte dos influenciadores cultiva sua fama por meio de reputação positiva, talentos e habilidades. O termo blogueirinha tende a implicar que, para ser um influenciador de sucesso, você precisa de habilidades ou dinheiro, formas de monetização atreladas a isso. Muitos influenciadores estão se tornando cada vez mais profissionalizados, alguns até envoltos em luxo e certamente tornando-se alguns dos sujeitos mais bem-sucedidos financeiramente do mundo, rivalizando inclusive com celebridades. Como resultado, nota-se uma tendência de afastamento entre influenciadores e suas audiências. Por outro lado, existem também os influenciadores minoritários ou celebridades minoritárias. Esses influenciadores, em específico, têm a construção de marca online toda baseada na busca por justiça social, na circulação de diferentes pautas civis e no compartilhamento de pensamentos e vivências de quem, de fato, faz parte de minorias sociais. Portanto, em momentos de crise como a pandemia, esses influenciadores ativam ainda mais suas estratégias de compartilhamento de ideias para promover mensagens sociais e culturais com o fim de educação do público. Abedin usa a palavra relacionalidade, ou seja, condição humana de interagir com o outro, identificando-se como semelhante, englobando necessariamente a empatia. Dito isso, você já pode fazer a sua escolha e talvez ser um formador de opiniões através da sua autoridade, baseado na empatia, gerando bem viver social. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. Até mais! Nossa, o programa de hoje tá demais, né, gente? E a programada também. Vocês viram um vestido mais lindo que o outro? Vai lá, procura, vai no e-commerce. Tá sol, tá verão, tá uma delícia. Você pode usar com uma rasteirinha e você tá pronto para passear na praia. Não, você tem um coquetel à noite, você põe um saltinho, minha amiga. Você tá pronta para arrasar na sua noite aí, para você se divertir. A programada tá pronta para você, que veste do 42 ao 54. Tem no e-commerce, tem mais de 70 lojas aqui no nosso país, então só basta você entrar www.programmoda.com.br. Vai lá, vai ficar linda, sedutora, maravilhosa. Oportunidade é a palavra. O Agora é que são elas e a Dermari Dermocosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um tratamento estético que faz o resfriamento brusco da temperatura do corpo, a crioterapia. Esse resfriamento ele ocorre devido à presença de dois ativos na composição do gel crioterápico, a cânfora e o mentol. No gel crioterápico da Dermari há também o ativo centela asiático, que potencializa ainda mais os resultados da eliminação da gordura localizada, da celulite e da flacidez. Você pode usar no abdômen, interna de coxa, glúteo, culote, de acordo com a necessidade de cada um, dependendo da anamnese que for feita pela esteticista. O uso em casa também é possível, tem que pedir uma orientação para o uso correto. Ele é contraindicado para gestante, quem tem problemas renais, quem tem problemas cardíacos. E voltando aqui, sem querer influenciar vocês, é o último bloco. Se eu fosse vocês, eu dava uma dica, né? Então, vamos lá, gente. Vamos falar do quanto, então, a gente também se deixa levar e quais são as dicas que vocês podem dar aí para quem seguir, como seguir, o que fazer, se é que dá para fazer isso. Olha, eu diria que a gente tem aqui uma questão de identidade e de valores, né? Se você segue um influencer, eu acho que tem vários muitíssimo interessantes, o que ele alimenta na sua vida? Se plantar o que essa pessoa te passa, vai nascer o quê?
Pensa nisso de um lado. E o outro lado, Kátia, que a gente não falou, mas existe... O influencer que não está sendo original, autêntico, ele é influenciado pelos likes. Ele precisa sempre estar, não, eu preciso fazer assim porque as pessoas vão gostar, eu vou precisar fazer assado. Então, ele está sendo cerceado, e eu já conheci profissionais que faziam isso, assim, dependendo se o público faz isso, eu faço aquilo, dependendo, né? Fica refém, né, Rita? Fica refém, e aí, assim, a que valores ele está seguindo? Ele está seguindo valores que ele tem uma mensagem importante e ele quer chamar atenção, ou ele quer ser pop, né, tá na crista da onda, mas não sair da superficialidade. Então, assim, a que valores serve aquilo que você está ouvindo? Pensa nisso. Uma dica aqui, né? Além de buscar os influenciadores, pense também no seu círculo de influência, né? Do quanto você está influenciando. E assim, não meça a qualidade por quantidade, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também, de achar que, porque eu tenho, sei lá, 500 pessoas que me seguem, isso não é legal. Não. Traga qualidade para o teu dia a dia, né? Perceba o quanto que você está agindo com a tua essência, porque assim, a minha dica é o seguinte: quanto mais você agir com essência, com verdade, com coração, com os seus valores, com certeza você vai estar positivamente ali influenciando pessoas no teu dia a dia. Independente da área que você pensar aí, sentimental, profissional, investimento, né? Busque influenciadores que pavimentem a sua segurança para poder fazer aquilo. Eu, Liliane, eu gosto muito de ousar em cores, né? Então busco alguém que influencia. Mas dou uma olhadinha ali, qual é a autoridade, né? Pavimentar e ter autoridade. Quanto ela estudou ou quanto ela tem autoridade para falar sobre aquilo. Não só em pessoas, como a Cris disse bem, no seu ciclo, né? As pessoas que fazem parte da sua rede, e em livros também. Busque ser influenciado por conhecimento, conhecimento, pesquisas que foram validadas. Compre livros e deleite-se em leituras. Acho que vale a pena você sempre fazer um trabalho de detetive mesmo. Não vai stalkear ninguém, não é isso. Mas sempre conferir a informação. Sim. Verificar se aquele influenciador não está ultrapassando os limites, se você não está compartilhando fake news que você recebeu lá no grupo da família. Né? Então, é preciso sempre... Volto aqui de novo na questão da responsabilidade, né? Para não influenciar negativamente pessoas. E começar também pelo porquê. Por que eu sigo aquele influenciador? O que ele está acrescentando na minha vida? Ou ele está me deixando mal porque eu vejo aquela questão ali, nossa, como aquela pessoa alcançou o sucesso, está ostentando nas redes sociais, e por que eu não? E sendo que aquilo, na verdade, é um fake. E porque aquilo dá likes, ele continua, como a Cris falou. Bom, a minha dica vai para você ficar atento à sua profissão de influenciador, que é de todos os tempos e vai perdurar, que é você influenciar seus filhos. E uma observação, porque assim, os seus filhos, eles fazem muito mais o que vê você fazendo do que você falando. É isso mesmo, perfeito. Eu ia falar exatamente isso, né? Que as pessoas que você influencia ou a que você é influenciável, ela é uma pessoa que ela precisa ter os exemplos, e o discurso só não é o suficiente para que você a siga. Então, se você decidiu seguir alguém, ou se você decidiu ser alguém que influencia a vida de alguém, seja você esse exemplo, porque o exemplo arrasta. O que você fala se perde com o tempo, mas o teu exemplo fica para sempre. É isso aí, tem uma galera aqui que deixa a gente bonita, que deixa a gente com a autoestima lá em cima. Isso mesmo. A Jane, do Estúdio Unique. Nós temos a Ângela Marques, que faz a nossa maquiagem. E o lugar onde a gente faz tudo isso acontecer, que é sensacional, é o The Best Live. Isso mesmo. Vem procurar aqui em Alphaville. E para terminar o programa de hoje, eu quero dizer para você, primeiro de tudo, conceitue. O que é sucesso para você? Pode não ser sucesso para o outro. Cuidado com os likes, unlikes. Isso não vai pagar dívida, isso não vai pagar conta, né? E às vezes aquilo nem é de verdade. Então, primeiro tenha lá os seus conceitos. E aí depois você vai seguir quem tenha conceitos parecidos ou inovadores que te enchem os olhos, viu?
E eu espero que aqui, o Agora Que São Elas, seja aí esse lugar para você seguir, curtir, aproveitar, aprender e se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente faz isso, porque de verdade a gente ama fazer. Semana que vem, aqui. Oiê, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique. E hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu do Jane Única acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. Até. Me do my two-step.